Olá, querida irmã, eu espero que esteja tudo bem contigo e eu fui desafiado no dia de hoje a trazer um recado bem importante para a nossa vida. Eu quero te convidar a abrir o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Ou, se você preferir, abrir lá em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 18, também dá, afinal, essas duas referências tratam do mesmo texto. Êxodo, capítulo 20, versículo 14, vai dizer assim: não cometa adultério ou não adulterarás. Esse é o tema de hoje, adultério. O sexto mandamento fala a respeito desse tema e nós queremos trabalhar ele com alguns impulsos no dia de hoje. E eu quero trabalhar da seguinte forma: eu vou fazer algumas perguntas e depois, após cada pergunta, eu vou respondendo e assim nós vamos formulando uma ideia bem legal sobre esse assunto e o quanto nós precisamos ficar alertas quanto a esse assunto. Afinal, ele é um assunto muito delicado. E a primeira pergunta diz respeito justamente a isso. Por que este assunto ele é delicado? A resposta é porque a sociedade tem relativizado esse assunto. Infelizmente, aquilo que é visto pela Bíblia como pecado, pela sociedade está sendo relativizado, banalizado. Você liga a TV, você abre a rede social, você olha um filme, a ideia do adultério ou da traição, ele está ali e em muitos casos ele não é considerado como um assunto sério. Por isso ele é delicado. Ele está sendo relativizado e eu e você corremos o risco, infelizmente, de entrar aí para o hall de pessoas que estão relativizando esse assunto. Eu não digo que nós entramos, eu digo que nós corremos o risco de entrar, afinal, aqui e ali somos influenciados e bombardeados pela relativização dos pecados, não só do adultério. Então, essa primeira pergunta, por que ele é delicado? Porque ele está sendo relativizado, né? A segunda pergunta, qual é a dica nesse momento? Se o pecado está sendo relativizado, qual é a dica? A dica é olhar para quem trata o assunto como ele deve ser tratado. Olhar para quem trata o assunto como ele deve ser tratado. E quem trata o assunto como deve ser tratado? A Bíblia. A Bíblia trata desse assunto e como ela trata desse assunto, dizendo adultério é pecado. Ponto final. Não tem meio termo. Adultério é pecado. Por isso está inserido nos mandamentos. Por isso Jesus, de maneira tão enfática, lá em Mateus 5, nós vamos ver esse texto depois, ele também radicaliza esse assunto porque ele é pecado. E é muito interessante de perceber que a Bíblia trata esse assunto com esse valor. E a pergunta aqui, a terceira pergunta é: por que a Bíblia trata esse assunto como um assunto sério? Porque justamente ela deseja nos proteger das destruições e das consequências que tanto esse pecado, o adultério, quanto os demais pecados querem trazer para a nossa vida. Se nós olhamos para o contexto em que os mandamentos são entregues ao povo de Israel, a preocupação de Deus era sim com a vida do povo. Para que o povo tenha vida, escolha a vida, obedeça os seus mandamentos e se mantenha protegido. Então eu te convido a imaginar tanto esse mandamento como os demais como um cercado. E se você está inserido nesse cercado, então você está protegido. Se você já teve a oportunidade de estar no zoológico, o zoológico tem ao redor dos seus animais uma cerca. E eles querem proteger tanto os animais dos seres humanos, quanto os seres humanos dos animais. E os mandamentos, ele tem essa função também de proteção, tá bom? Então, a ideia aqui é que os mandamentos são uma proteção e por isso também a Bíblia trata com tamanha importância sobre esse assunto, inclusive sobre o adultério. Ela quer nos proteger de perigos. E a pergunta aqui é: quais são os perigos? A quarta pergunta: quais são esses perigos? Eu quero citar 2 perigos. O primeiro deles, a escravidão do pecado. Uma vida escrava do pecado é uma vida que está em constante destruição
em constante amargura, em constante peso, um fardo a se carregar, tem que estar se escondendo, tem que estar driblando as descobertas, driblando a luz, achando que a todo momento alguém pode descobrir o pecado e te condenar e você vai pagar por isso. Enfim, ele te escraviza de uma maneira que você vai criar muito mais cabelo branco e que você vai deixar muito a desejar para aqueles que estão ao seu redor. Esse é um perigo. E eu e você, nós podemos concordar no assunto de que viver escondendo as coisas não é vida. Eu lembro quando era pequeno, aprontávamos alguma coisa e como se a mãe já não soubesse, né? Mãe tem esse talento aí de descobrir as coisas sem que alguém conte para ela, né? Você que é mãe deve saber muito bem a respeito disso, mas a gente percebe que ficar guardando esse segredo, essa coisa escondida, ficar guardando esse pecado dentro de si, ele só vai trazendo mais e mais consequências, vai destruindo a vida, e com o adultério não é diferente. Um segundo perigo que eu cito é a destruição, e agora especificamente sobre o adultério, né? É a destruição da família, da funcionalidade da família. Eu e você, nós, pelo menos imagino que para nós esteja bem claro isso, de que se alguém do nosso contexto familiar está cometendo adultério, a coisa ela está começando a ser destruída, ela está começando a surgir as consequências desse adultério, e elas são catastróficas. Então, a destruição da funcionalidade familiar é um dos perigos, né? E o outro perigo dentro dessa área de destruição é a destruição da reputação. Eu cito o exemplo aqui, aliás, é um infeliz exemplo, é de um casal onde, lá em determinada cidade, ele decidiu que em virtude do casamento não estar mais tão bem, e em vez de ajeitar e arrumar o casamento, achou que olhando a grama da vizinha ia ser melhor, ia resolver os problemas, cometeu adultério. A esposa dele, achando que poderia fazer o mesmo, também foi lá buscar se satisfazer aí em outros ambientes, e ambos acabaram mal falados naquela sociedade, naquela cidade. É um exemplo infeliz, mas mostra aí, ilustra as consequências, os perigos do pecado, especificamente do adultério. Por isso a Bíblia trata ele de maneira tão séria e por isso ele não pode ser relativizado. O adultério traz suas consequências. Uma, a escravidão do pecado, e a outra, a destruição da família e da reputação. E a pergunta agora, a quinta pergunta que eu faço é: onde surge o adultério? E a resposta para essa pergunta é: na mente, na nossa cabeça, na consciência. Ali surge o adultério. Como assim, William? Como surge na nossa mente o adultério? Simples, é ali onde as coisas começam a ser planejadas, projetadas, é onde a tentação larga a isca e é onde nós mordemos essa isca se nós não estivermos protegidos, como por exemplo pelos mandamentos. E de que maneira a nossa mente ela projeta a questão do adultério? Simples, ela semeia na minha e na tua consciência que lá fora é melhor. Que se eu estivesse com aquele cara, seria melhor. Que se eu estivesse com aquela mulher, seria melhor. Que se eu estivesse naquela casa, seria melhor. Será que seria melhor? E quando você menos percebe, se de repente lá você foi verificar se é melhor, você acaba descobrindo que é a mesma coisa. São pessoas com defeitos e aquilo que parecia melhor lá, realmente só parecia. E a nossa mente ela se encarrega de pregar essa peça em nós. Jeremias, lá no seu livro do profeta Jeremias, já estava bem claro: enganoso é o coração, ou enganoso é a consciência humana, enganoso é o centro da vida humana, porque ele está manchado pelo pecado. Quem vai entender ele? Eu acho que aqui nós conseguimos entender o porquê a mente prega essa peça na nossa vida. Ela deixa manchada pelo pecado, deixa que a tentação vai semeando, vai minando a nossa cabeça com mentiras. Então, se nós perguntamos onde surge o adultério, na nossa mente. E se nós não nos cuidarmos, se nós não lutarmos contra estas propostas que a nossa mente quer aplicar na nossa vida, contra essa ilusão
O adultério ele surge no nosso horizonte e as chances dele se tornar um ato são grandes. Eu não sei, minha querida irmã, como está o teu relacionamento na tua casa. E eu quero te ajudar também nesse sentido de ser também um ponto de auxílio para deixar claro que o adultério ele não pode ser uma opção. Ele tem que estar descartado. E se você precisa conversar, nós estamos aí para isso como comunidade, para te auxiliar nesse sentido também. Porque de repente você está passando por momentos de dificuldade sobre esse assunto. E eu quero dizer para ti que a partir da Bíblia ele tem solução. Não tem assunto que diante de Deus não tenha solução. Mas fica aqui essa resposta, onde surge o adultério na mente. Se de repente a tua mente está querendo pregar uma peça em você, fique atenta. Por isso a sexta pergunta que eu trago aqui é como combater esse assunto. Se ele está na minha mente, se ele está minando os meus sentimentos, se de repente o meu olhar para a grama do vizinho ele tem acontecido, ele tem existido, como combater esse assunto? E eu trago para ti 2 dicas aqui como resposta a essa pergunta. A primeira dica é voltar-se continuamente a esse texto que nós lemos no início de Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Os mandamentos, eles estão ali para serem lidos, relidos, absorvidos, entendidos e obedecidos. Por isso a primeira dica é essa, continuar diariamente, considerar e também viver isso que os mandamentos colocam. Se a gente olha lá para Deuteronômio, capítulo 6, o recado de Moisés para o povo é: repitam esses mandamentos dia após dia, momento após momento, para que eles ganhem vida na vida de vocês e ali eles permaneçam firmes como balizas, para que vocês não caiam na tentação de cometer os pecados. E uma segunda dica é fugir da tentação. E quem ilustra muito bem essa dica é o José. Lá em Gênesis capítulo 39, versículo 12, vai narrar a situação em que José ele soube lidar muito bem com os mandamentos, a ponto de dizer: olha, eu tenho um Deus a temer e eu não vou cair e cometer adultério. Obviamente, José viveu numa época em que os mandamentos, como nós temos aqui no livro de Êxodo, eles não tinham sido escritos ainda. Mas no seu coração e no seu temor a Deus estava claro, o adultério não era opção. E ele usa uma tática muito interessante e eu quero ler ela para vocês. Então, Gênesis capítulo 39, versículo 12, que vai dizer o seguinte: então ela, e quem é essa ela aqui é a mulher do Potifar, ela o pegou pelas vestes, pegou quem? Pegou José, Então ela, mulher do Potifar, pegou José pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ou seja, queria consumar a ideia do adultério. E ele, porém, José, porém, deixando as vestes nas mãos da mulher do Potifar, saiu fugindo para fora daquela casa, daquela residência ou da residência ali onde eles moravam. José, diante da situação do adultério, usa a sua técnica que não falha: fugir. Tirar do horizonte aquilo que pode estar te comprando, aquilo que pode estar te tentando, aquilo que pode te levar ao adultério. Então essas são as 2 dicas, como combater o assunto. Primeiro, estar claro na nossa mente a ideia do mandamento. E segundo, fugir daquilo que quer nos levar a cometer o adultério. Porque adultério não é a opção. Indo adiante, uma outra pergunta é: o que Jesus Cristo diz sobre esse assunto? O que Jesus Cristo fala sobre o adultério? E nesse ponto eu quero te convidar a abrir o texto lá de Mateus, capítulo 5, e nós vamos ler o versículo 27 e 28. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. É o contexto do Sermão do Monte, ou seja, Jesus está ensinando muitas coisas valiosas para aqueles que estão ao seu redor. E sobre o adultério ele vai dizer o seguinte: ouvistes o que foi dito? Não cometa adultério. Jesus retomando os 10 mandamentos, retomando aquele cercado que quer nos proteger dos pecados. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito, não cometas adultério ou não adulterarás. E no 28, eu, porém, vos digo,
Qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Jesus aqui, ele pega pesado. Ele pega pesado porque ele aponta para algo que muitas vezes nós temos também a tendência a relativizar, que é aquela questão de que se está na mente, então está tranquilo ainda, porque não se tornou em ato, não se consumou. E Jesus diz contra isso, espera um pouquinho aí. Aquele que já projetou alguma coisa na sua mente em relação ao adultério, e ele fala aqui principalmente para os homens, olha, se vocês na mente de vocês já pensaram na mulher do seu próximo com intenção impura, vocês já cometeram adultério. E você olha para esse texto e se espanta, porque pode ser que aqui e ali alguns pensamentos como estes eles já surgiram na tua mente. Então, o que Jesus diz sobre esse assunto, num primeiro momento, é isso. Continua sendo pecado, continua sendo um assunto sério, e ele ainda radicaliza e condena aqueles que cometem esse pecado. Por quê? Porque é pecado, né? O que Jesus Cristo quer deixar claro aqui é a ênfase na pecaminosidade desse assunto. Ou seja, ele coloca todo mundo no mesmo balaio, vamos dizer assim, né? No mesmo ambiente. Porque aqueles que, de certa maneira, já pensaram em cometer adultério, já estariam cometendo adultério. E é muito interessante que adiante ele vai dizer o seguinte, lá no versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Mais uma vez Jesus traz aí novamente uma paulada, vamos dizer assim, na vida daqueles que ouviram isso lá, assim como nós que estamos lendo. E a gente se pergunta, poxa, o que Jesus diz sobre o assunto? Ele pega pesado comigo e contigo. Mas isso num primeiro momento, para dar a ênfase certa. Olha, é pecado. Adultério é pecado. E aqui o recado, mais uma vez, é esse. Não relativizamos este assunto. Ele continua sendo pecado, assim como foi no período de Jesus, assim como foi no período em que os mandamentos foram escritos, e assim ele continua sendo hoje. O que mais Jesus diz sobre o assunto? E aqui eu te convido a abrir no texto de João, capítulo 8, versículo 10 e 11. E lá vai estar escrito o seguinte, João capítulo 8, versículos 10 e 11. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais. Nós lemos o texto antes de um Jesus enfático. Adultério é pecado e ponto final. E aqui nós temos Jesus Cristo olhando para quem cometeu o adultério. Para quem foi condenado por não conseguir lutar contra o pecado do adultério. E diante de uma multidão que estava disposta a apedrejar a mulher, Jesus ele vai lá e concede aquilo que só ele pode conceder àqueles que cometem o pecado, que é o perdão. Se por um lado Jesus traz e enfatiza a questão de que adultério é pecado, por outro lado ele traz a questão de que para o pecado existe perdão. E Jesus traz a dimensão bem prática para a minha e para a tua vida. De repente você já passou por um momento em que o adultério se tornou realidade na tua vida. De repente você está vivendo essa situação, ninguém mais sabe, a não ser você e Deus. E de repente você não conseguiu atender aquele pedido que os mandamentos fazem de ficar dentro do cercado e você saiu desse cercado. E aqui Jesus vem ao teu encontro. E eu quero que você leia mais uma vez esse texto que nós lemos por último agora, de João capítulo 8, lá, né? Mulher, onde estão aqueles que te condenam? O único que poderia condenar a minha e a tua vida sobre os pecados que nós cometemos é Jesus Cristo, e o que ele faz com a mulher? Ele a perdoa. E se de repente você está vivendo nessa situação, a pergunta é, o que eu faço, William?
Se de repente a minha situação familiar está complicada, aliás, minha situação de relacionamento com meu cônjuge está complicado, se de repente a grama do vizinho tem se parecido muito mais bonita para mim, o que eu faço se de repente eu fui lá na grama do vizinho? Primeira dica, arrependimento. Te convido a olhar com respeito, com carinho, para aquilo que Jesus Cristo disse. Adultério é pecado, mas pecado tem perdão. E o perdão quer te chamar ao arrependimento. E após você se arrepender, a mais sábia dica que você pode receber é isso que Jesus Cristo faz. É isso que Jesus Cristo fala para a mulher que foi pega em flagrante adultério. Vai e não peques mais. Minha irmã, Jesus Cristo está de braços abertos para a tua vida. E com os seus braços abertos, por um lado, Ele quer olhar para ti e dizer, olha, pecado precisa ser levado a sério. Vai sempre continuar sendo pecado. Mas ao mesmo tempo, Ele quer de braços abertos te receber na tua situação, com as tuas falhas, com os teus temores, com os teus medos, com os teus pecados. E Ele quer te abraçar e dizer, tampouco eu te condeno. Vá e não peques mais. O sexto mandamento, ele deseja nos proteger do fardo pesado do pecado. Ele deseja nos proteger e proteger a nossa família e a nossa reputação. Ele deseja nos proteger nesse sentido. E Deus, através dos mandamentos, nos conduz à sua graça. Graça com que deseja nos conduzir à sua graça, graça pela qual Ele nos abraça e nos diz, eu tampouco te condeno, eu tampouco condeno vocês, mas vão, recebam esses mandamentos no coração de vocês e não pequem mais. Esse assunto, adultério, ele é muito delicado, mas Deus mostra a sua fidelidade a nos dar 2 vezes os mandamentos e a nos dar de maneira tão graciosa as palavras de Jesus Cristo, que querem nos abraçar e nos conduzir para uma vida longe desses pecados, para uma vida de santidade, para uma vida que quer ser sal e luz nesse mundo, que tanto precisa de pessoas que, sim, olham para o pecado como ele de fato é, olham para o adultério como ele é pecado, mas também pregam o perdão de Deus, que acolhe a toda e qualquer pessoa que se achega ao trono da graça, com firme fé, disposta a receber esse maravilhoso perdão. Eu espero, querida irmã, que de certa maneira esse recado tenha sido útil para a tua vida. Pecado é pecado, mas não há pecado que não possa ser perdoado. Quero te convidar para uma palavra de oração no final dessa reflexão. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, que quer servir como baliza para a nossa vida, mas também quer nos anunciar o perdão, ali onde nós não conseguimos ser balizados ou seguir aquelas dicas importantíssimas que tu nos dá. Eu quero interceder de maneira bem especial por cada mulher que escutou esse recado, por cada mulher que tem vivido uma situação difícil no seu relacionamento, por cada mulher que de repente tem olhado para a grama do vizinho, e também por aquelas mulheres que têm se mantido firmes no propósito de respeitar essa cerca, esses mandamentos que querem nos proteger de pecar contra ti e contra o próximo, Senhor. Quero olhar para cada uma delas e pedir, cuida de cada uma. Derrama da tua graça, da tua paz, capacita cada uma a encontrar em ti o perdão e também, Senhor, alguém para a qual ou na qual elas podem seguir. Abençoa a vida de cada uma delas, que encontrem em ti um refúgio e fortaleza diante de todos os desafios da vida, Senhor Deus. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos. Amém. Querida, uma abençoada restante de semana, um abençoado restante de semana para ti. Que Deus te conduza, sinta-se agraciado e abraçado por Ele
E se esse assunto ele tem te incomodado, se a questão do adultério de repente aqui e ali tem feito parte da tua vida, eu te convido a não ficar remoendo isso sozinho. Procure uma irmã, procure uma pessoa de confiança, exponha essa questão para ela, busque o perdão, se encontre sobre a graça de Deus. E você vai ver que viver com Jesus, o fardo é muito mais leve. E é uma vida onde nós não precisamos esconder nada. É muito mais feliz de se viver. Amém? Que Deus te abençoe, querida. Até mais.